Atenção, galera daqui da Ilha Sucesso. Eu vou começar agora a primeira live de uma sequência de lives aqui. Eu vou começar aqui no Instagram. Vai estar aqui do lado, tá? Mas a gente vai estar junto aí. Eu vou estar acompanhando para você, vou estar falando para você. Pega tudo que você puder de lição, tá bom? Se você está vendo esse vídeo a partir desse momento, é porque você está numa parte muito restrita. Você faz parte de uma comunidade que tem acesso restrito a esse conteúdo, tá bom? Então, fica à vontade, consome aí do jeito que você desejar, beleza? Te desejo tudo de melhor na tua vida. Dê o seu melhor, dê o seu máximo, que certeza que você vai conseguir alcançar seus objetivos, beleza? Vou começar a live aqui do lado, me acompanha aí. Vamos pra cima! Tô um pouco nervoso, confesso, mas me acompanha aí, vai ser muita coisa legal, vai ser muito bom, comandante. Tamo junto. Acompanha aí. Vamos lá. Muito obrigado, Pai, por essa noite maravilhosa. Obrigado por esse momento fantástico. Guia, Senhor, minhas palavras. Guia meu corpo, guia tudo. Faz com que toda essa preparação tenha valido a pena para que eu possa conquistar os objetivos que eu propus nessa live. Em nome de Jesus. Amém. Vai começar a chover, galera. E eu tô aqui do lado da janela. Uou, deixa eu ver. Vamos lá. Uou, estamos ao vivo aqui na Ilha Sucesso. E olha só, começou a chover, galera. Mesmo assim, a gente tá ao vivo aqui. Tô aqui para honrar você. Se você tá vendo o replay dessa live, replay disso aqui, porque deu certo, tá, galera? Porque funcionou e aí eu consegui postar para você, tá bom? Seja bem-vindo aí, o Luan entrou aí na live. Vamos aguardar o pessoal chegar para a gente iniciar o conteúdo aqui. Enquanto você está chegando aí, dá um alô aí, dá uma boa noite, seja bem-vindo, tá? E fique à vontade aí, tá tudo anotado aqui embaixo. Volta e meia eu vou estar olhando aqui para baixo. Não estou em dúvida do que eu estou falando, mas é porque minhas anotações estão todas aqui na mesa, tá? Então eu fiz várias anotações, o conteúdo vai ser fantástico, você não vai sair o mesmo dessa live, isso eu te garanto, tá legal? Fique à vontade aí, se o pessoal chegar que a gente vai batendo um papo aqui. Beleza, Luan? Fique à vontade aí, meu amigo. E tamo junto, viu? Eu vou falar hoje sobre um tema muito bacana. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui na tela. O tema que eu vou falar é... Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, peraí. Fora do padrão, deixa eu ver se apareceu. Fixar. Beleza, acho que tá aparecendo aí, né? Vem aqui. Live fora do padrão. Hoje o tema de hoje, da live de hoje, vai ser fora do padrão. Em 30 segundos a gente começa com o conteúdo aqui, beleza? Fique à vontade. Tava ansioso, cara, confesso, tô com as mãos suadas aqui. E a internet deu uma vacilada hoje e agora começou a chover, cara. Começou a chover aqui. Vamos ver até que horas a gente consegue com essa live aí. Vai ter um conteúdo fantástico aqui pra gente, beleza? Vamos falar hoje sobre fora do padrão. E já iniciando o conteúdo aqui, a gente... Fora do padrão, o que é uma coisa fora do padrão? O que está fora de um padrão quer dizer que é diferente de todo o restante. O padrão é aquele ali e o que está fora de um padrão é diferente de todo o restante. Eu tive pesquisando aí algumas histórias, né, de algumas pessoas que são fora do padrão. Essas pessoas que são fora do padrão, normalmente elas também são fora do comum, são fora de série. Elas são diferentes de todas as demais. Só que eu tive pesquisando mais a fundo as características dessas pessoas e elas não são tão diferentes assim. Não são tão diferentes assim, tá? E eu não sei se você conhece esse nome, Thomas Edison. É um nome familiar para você? Thomas Edison é um nome que todo mundo conhece. Agora, por que você conhece esse nome? Você sabe? Ele foi uma pessoa, ele foi um cara fora do padrão. Thomas Edison
foi um cara fora do padrão da sua época, do padrão de sociedade. A sociedade implantou um padrão e ele seguiu o padrão dele, o jeito dele de fazer, entendeu? Então, Thomas Edison, não sei se você sabe porque ele foi conhecido, mas eu não vou falar agora, eu vou falar só depois. Ele teve uma história bem interessante, eu vou te contar um pouquinho da história dele aqui. Presta atenção. Thomas Edison foi uma criança que foi para a escola e com 3 meses de aula ele foi expulso do colégio. Ele simplesmente foi banido da escola porque o professor dizia que ele era desatento, ele era muito disperso e ele não tinha condição nenhuma de aprender, não tinha capacidade de aprender. Isso foram as palavras do professor dele, tá? Do Thomas Edison. E disse que ele não tinha capacidade de aprender. E o que aconteceu? Ele foi obrigado a estudar em casa. Thomas Edison foi para a casa dele e começou a estudar lá. A mãe dele começou a ensinar ele o que ele gostava de fazer. Ele era fascinado por ciências, né? E aí o que aconteceu? Como ele era fascinado por ciências, ele montou no sótão da casa dele, o sótão nos Estados Unidos é em cima, né? Montou no sótão, montou um laboratório de ciências. E ele estudava ciências, que era o que ele gostava de estudar. Estudava em casa, estudava o que gostava e praticava no laboratório de ciências dele. Mas ele era uma criança comum, como qualquer criança. Só que ele estudava em casa e foi expulso da escola com 3 meses de aula. Que louco, hein? E aí o que aconteceu? Com 12 anos, ele começou a vender bala na rua e começou a vender jornal. Até aí normal. Começou a vender jornal. Com 15 anos ele conseguiu um emprego como telegrafista. Aí olha o que ele fez. Ele, como telegrafista, ele ficou fascinado pelo telégrafo, pelo aparelho telégrafo. E ele pegou e começou a pesquisar e estudar mais o telégrafo. E ele pegou, o telégrafo fazia uma mensagem aqui e mandava para outro país. Isso fascinou ele, né? E ele levou um telégrafo para o laboratório dele, laboratório de ciências, lá no sótão da casa. E ele fez o seguinte, ele pegou e criou, a primeira invenção de Thomas Edison foi o telégrafo instantâneo. Ou seja, a primeira vez que alguém mandou uma mensagem instantânea foi por uma invenção do Thomas Edison. Ele inventou o telégrafo instantâneo e a partir dessa invenção vieram várias outras invenções. Ele vendeu o telégrafo instantâneo que ele criou para a Bolsa de Valores, que fazia as operações em tempo real, ao invés de fazer as operações com tempo espaçado, né? Porque o telégrafo anterior não era instantâneo. E ele fez uma adequação onde ele fez ficar instantâneo. As primeiras mensagens instantâneas foram mandadas por um telégrafo de Thomas Edison. Mas essa não foi a principal invenção de Thomas Edison. Sabe qual foi a principal invenção dele? Foi a lâmpada elétrica incandescente. Ele não inventou na realidade, ele fez uma adaptação na lâmpada elétrica. Só que presta atenção, ele levou 4 anos para conseguir inventar a lâmpada elétrica. E ele tentou centenas de vezes, ele fez centenas de experiências para conseguir inventar a lâmpada elétrica. 4 anos e centenas de experiências depois, ele conseguiu criar uma lâmpada que ficasse acesa por 48 horas. Ou seja, a noite não seria mais a mesma. A lâmpada que existia antes ficava acesa por alguns segundos, 30 segundos, 20 segundos e queimava. E aquele inventor ficou acesa 48 horas e ele revolucionou a eletricidade. A lâmpada que a gente usou até pouco tempo atrás incandescente, quando ainda não existia a lâmpada fluorescente, foi Thomas Edison que inventou. Ou seja, ele foi um cara fora do padrão. Ele fez coisas extraordinárias, invenções fora de série, por isso o nome dele é lembrado até hoje. Mas, como eu disse, ele não era tão diferente assim. E foi uma criança que foi expulso do colégio, começou a estudar em casa, foi vender jornal, foi vender balinha e ele só fez algumas coisas diferentes e eu vou te falar agora disso. Eu te contei essa história todinha para eu te falar das características de Thomas Edison. Presta atenção nas características. Ele foi uma criança que foi expulsa do colégio por ele ser desatento. E depois, você conhece alguma criança que foi expulsa da escola? Eu conheço um bocado de amigo meu que foi expulso da escola. Depois, ele foi vender jornal, vender balinha na rua. Conhece alguém que fez isso?
Conheço um monte de criança, um monte de amigos meus que foram vender jornal, vender balinha. Meu irmão foi entregador de jornal. Eu trabalhei como cobrador de bicicleta na rua. Então, ele não era uma criança tão diferente assim, entendeu? Aí, olha as características. Primeira característica de uma pessoa fora do padrão. Ela pensa diferente. Ela tem um jeito muito único de pensar, de verificar. Aquela situação aconteceu, ele traduz a situação de uma forma muito única para a sua própria vida. E é interessante. Conhece alguém que pensa diferente? Que quando acontece uma situação... Olha, o Luan está dizendo aqui que ele foi expulso. É isso aí, ó, você é um cara fora do padrão, fora da curva, entendeu? Então, normalmente as pessoas que são fora do padrão em uma situação, elas são em todas as outras. Como você faz uma coisa, é como você faz todas as outras coisas na sua vida, certo? Então, a primeira característica é pensa diferente. Conhece alguém que pensa diferente? Todo mundo pensa diferente, cada um tem um jeito peculiar, né? E a próxima característica ela é interessante, por quê? Porque essa próxima característica que diferencia, que desnivela a situação. A segunda característica é coragem. É uma pessoa que tem coragem de fazer o que os outros não têm coragem de fazer. É uma pessoa fora do padrão, porque a maioria das pessoas pensa diferente. Todo mundo pensa diferente, mas na hora de executar, na hora de fazer, de implantar, aí não, deixa quieto, o que é que vão pensar, deixa aqui no cantinho esse projeto. Ó, Rafael, um salve aí, Rafael. Daniela também, fiquem à vontade aí, viu? A gente está aqui em casa, aqui eu estou só compartilhando um pouco do meu conhecimento com você e hoje eu estou falando sobre fora do padrão, pessoas fora do padrão, tá? Primeira característica, pensa diferente. Segunda característica, coragem, tem coragem de fazer, coragem de agir apesar do medo, porque todo mundo sente medo, sente um friozinho na barriga. Eu tô com as mãos suando aqui, galera, ó, da minha live, e eu fiz 28 lives na primeira temporada, essa aqui é a primeira da segunda temporada e eu tô com as mãos suando. A Dayana sabe, desde 8h30 da noite que eu tô pronto aqui para honrar você que tá me assistindo agora. Então, tem que ter coragem para agir apesar do medo, para agir apesar da dor, para agir de qualquer maneira, fazer o que o teu pensamento diferente está dizendo, tem que ter coragem para fazer. É a segunda característica, beleza? Terceira característica, tem sede de conhecimento, mesmo que seja um conhecimento específico naquela área de atuação. Por exemplo, tem pessoas que eu conheço que eram muito mal na escola, mas quando eles iam para a banda, para tocar lá, eles eram fantásticos, cara. Eles conheciam tudo sobre o histórico de todas as bandas de fanfarra, quais eram as melhores bandas do país, até do mundo. Pegavam técnicas de fora do país para implantar na banda da escola. Olha só, eram pessoas que não eram boas, não tiravam boas notas, vamos dizer assim, não tiravam boas notas, né, em determinadas matérias, mas elas pegavam aquele conhecimento daquele assunto específico, que era banda e fanfarra, e trazia conhecimento de fora do país, e era apaixonado realmente por aquilo, né? Por aquela coisa, que é o que eu chamo de superpoder, né? Eu acredito que cada um de nós tem um superpoder. E para você se caracterizar, se concretizar como uma pessoa fora do padrão mesmo, você precisa colocar essas características em prática e pegar o teu superpoder e ajudar outras pessoas. Ó, Luan fazia tudo, meu amigo. Tocava na banda também. Foi expulso, tocava na banda. Eu vou falar mais coisa aqui. Eu quero ver se tu tá dentro dos padrões aí. Dentro dos padrões de ser fora do padrão. Confundi agora. Vamos lá. Primeiro, relembrando aqui rapidinho, que teve gente que chegou agora. Primeira característica de uma pessoa fora do padrão, ela pensa diferente. Segunda característica de uma pessoa fora do padrão, ela tem coragem de agir apesar do medo, de agir apesar da dor. Ela tem coragem de implantar as coisas que ela pensa diferente dos demais, certo? Terceira característica, ela tem sede de conhecimento, mesmo que seja um conhecimento específico de uma área que ela gosta de fazer, de que ela gosta de atuar, certo?
E quarta característica, ela é imparável, cara. Thomas Edison, como eu contei na história aí, Thomas Edison levou 4 anos tentando várias vezes de uma forma, de outra forma, fez mais de 100 experiências para conseguir adaptar a lâmpada elétrica de uma forma que ela ficasse acesa por mais de 24 horas. E ele conseguiu inventar uma lâmpada que ficava acesa por 48 horas. Ou seja, ele revolucionou depois de 4 anos de tentativas. Tentativas e erros, tentativas e erros. 4 anos, cara. 100 e poucas tentativas. E a gente tenta uma vez, 2 vezes e já desiste. Então, ser imparável é uma característica de uma pessoa fora do padrão. Quando ele tem aquele pensamento diferente, ele tem coragem de agir e ele não para nunca, até ele conseguir. Ele não para enquanto não consegue. Então, essa é uma característica, ele é imparável. Imparável. E a quinta característica essa aqui vocês vão ver, vão prestar atenção, que vocês, o papai e seu Pedro, imparável. Quando ele põe uma coisa na cabeça, meu amigo, pode sair da frente, que ele vai naquele rumo até o final, até conquistar. É isso aí. E a quinta característica, vocês vão ver que é uma característica muito vista no dia a dia. Para cada problema, ele tem uma solução. Para cada problema que aparece, ele tem uma solução. Quando ele determinou já o que ele queria, ele estudou sobre aquilo, e ele começou com coragem e foi sem parar naquela direção, todo problema que aparecia no meio do caminho, ele dava um jeito de arrumar uma solução. Para cada problema, ele tem uma solução. E hoje em dia, o que a gente mais vê é as pessoas, para cada solução que a gente arranja, eles têm um problema para dizer. Eu dizer, não, mas a gente pode resolver isso dessa forma. Não, mas e se acontecer tal coisa? Não, mas vai acontecer isso aqui. Não, mas não sei o quê. Não, mas o governo. Não, mas o meu pai. Não, mas o meu filho. Não, mas não sei o quê. E a pessoa arranja um problema para cada solução, ao invés de arranjar uma solução para cada problema que aparecer. E essa é a quinta característica. Tem várias, tá? Várias características de uma pessoa que é fora do padrão. Mas essas 5 são as principais. E preste atenção nas 5. Quais dessas 5 características você não vê normalmente? Todas você vê. Você vê pessoas que pensam diferente. Você vê pessoas que têm coragem de agir. Você vê pessoas que são imparáveis nos seus projetos, que não param até conseguir. Você vê pessoas que têm sede de conhecimento, que estudam, que pesquisam. Recentemente eu entrei para um grupo de bike e, cara, tem gente ali que fica pesquisando coisas novas, atualidades, e fica informando a gente. Eu não sou esse cara que pesquisa tanto assim, mas eu vou já falar mais sobre isso, tá? Mas aí é um conhecimento muito específico e a pessoa está em busca de conhecimento o tempo inteiro, entendeu? Então, essa é uma característica. Pensa diferente, tem coragem, tem sede de conhecimento, é imparável, não para nunca. E para cada problema que aparece, ele tem uma solução, certo? Então, essas são as 5 características de alguém fora do padrão que eu trouxe para você, tá bom? Falamos de Thomas Edison, falamos das características de pessoas fora do padrão. E agora eu vou falar uma coisa muito importante. O Igor é fera nas pesquisas. O Igor, acho que ele estava online aí assistindo a live também. Um abraço, Igor. Bom, pessoal, dessas 5 características, tem uma que eu acredito que é a mais importante de todas, que é a característica que faz pessoas se destacarem enquanto as outras continuam no padrão, que é a coragem. A coragem. A coragem de agir, a coragem de fazer, a coragem de, mesmo com um friozinho na barriga e com as mãos suando, ir lá e fazer a live. De pegar o meu superpoder, a coisa que eu gosto de pesquisar, a coisa que eu amo fazer, e passar isso para outras pessoas. Ter coragem de fazer. Porque o que mais eu vejo é pessoas com medo de falar em público, com medo de gravar um vídeo. Eu não tenho vergonha e fica com medo de transformar a realidade de outra pessoa com o seu superpoder, com o conhecimento que tem. É como se você tivesse o antídoto para curar uma enfermidade, uma doença da sociedade, e você pega isso e guarda só para você. E o medo faz isso. Por isso que eu acredito que a coragem é a principal característica de todas essas. Porque quantos projetos já morreram
porque a pessoa nunca conseguiu nem colocar ele no papel, que dirá tirar ele do papel. Só ficou aqui. Projetos extraordinários, projetos fantásticos que iam transformar a vida de muitas pessoas para melhor e não foram para frente por causa de medo, de falta de coragem, de agir, de implantar, certo? Pensa aí em algum que você tenha pensado de alguma vez, uma ideia que você já teve e que não foi para frente porque você não teve coragem de ir lá e fazer, porque o que ficou pensando no que o seu pai ia dizer, no que as meninas iam pensar, no que a sociedade ia falar de você, ou da forma que iam te julgar, e se eu errar, e se eu gaguejar. Na primeira live eu gaguejei, deu branco, deu frio na barriga, meu pé suou, eu passei até mal, não terminei a live. Mas depois dessa, sabe o que eu disse? Eu vou fazer mais. E fiz 28 lives seguidas na primeira temporada do Acorda Comandante, que esse aqui é um papo de comandante aí rumo à Ilha Sucesso, tá? Então, para mim, a principal característica é a coragem. Coragem de agir apesar do medo. Coragem de agir apesar da vergonha. Coragem de fazer o teu projeto ir para mais pessoas, a tua voz ser ouvida por mais gente, e transformar a realidade das pessoas através do teu conhecimento, do teu superpoder, da coisa que você ama fazer, da coisa que você pesquisa isso naturalmente e passa isso para as pessoas, tá? Agora, para coragem de descer qualquer ladeira, olha aí. Ah, rapaz, falando nisso, vou contar para vocês aqui. Recentemente, você que me segue há algum tempo aí, eu comecei a pedalar. E eu comecei a participar de um grupo aí chamado Pedal Cobra. Inclusive, eu participei da escolha do nome e tudo mais. E a gente gosta muito de ir para trilha, né? Ir para alguns ramais e tal. E umas 3 semanas atrás, na última que eu participei, a gente tinha muitas ladeiras, né? Chegamos numa ladeira lá muito íngreme, bem longa, né? E aí, na hora de descer, o primeiro que desceu foi o Neto. O Neto desceu devagar, né? Eu olhei, eu digo, rapaz, uma ladeira bonita dessa. Vou descer com vontade, né? Quem vai mais? Eu peguei, desci. Fui embora, já tinha passado umas 4 ladeiras já, bem grande. E aí eu desci com vontade. Vá! Quando chegou lá embaixo, o chão tava tudo curubuçu da chuva, tava todo cavado. E aí o pneu da minha bicicleta travou e eu caí de costa, ainda tô tomando remédio até hoje, a costa aqui tá... Tô tomando remédio até hoje. Só que quando a gente parou, a ladeira era bem íngreme, o pessoal filmou. Eu não sei se foi o Igor ou se foi o PW que filmou. E aí, cara, é o seguinte, se você quiser ver esse vídeo, eu vou deixar uma postagem aqui no feed depois. Vou deixar uma postagem no feed. Se essa postagem tiver, deixa eu ver, tem 9 pessoas ao vivo aqui. Se essa postagem tiver 5 comentários lá, eu vou postar o vídeo no meu stories aqui para você ver amanhã, tá legal? Compromisso meu com você. Até porque essa live aqui só vai ficar disponível por 24 horas, tá? 24 horas vai ficar disponível. E sabe o que aconteceu depois? Depois que eu caí, os parceiros foram lá, me socorreram, né? Eu tinha caído, minha bicicleta quebrou, aí o Jorge e o PW consertaram a bicicleta e a gente continuou. E mais lá na frente teve outra ladeira, teve mais umas 2 ladeiras, com a minha bicicleta quebrada, né? Tava indo perdão, ela tava travando a roda traseira e teve mais umas 2 ladeiras lá para frente. E o Igor me falou, ele falou assim, Diego, é interessante, tu caiu lá, mas a próxima ladeira tu desceu topado, vedado na velocidade. Eu digo, pô, meu amigo, que eu vim para me divertir, eu amo fazer isso. E eu vou, apesar do friozinho na barriga, apesar do medo, apesar da dor que eu estava sentindo na minha costa, eu fui mesmo assim, porque o objetivo que eu fui para pedalar foi para me divertir, foi para extravasar. E eu fui e fiz o que eu tinha que fazer. E fui até o final. Chegamos até aqui, fui socorrido. Graças a Deus estou bem. A bike está ali, ainda está do mesmo jeito, mas vai melhorar e vou voltar a pedalar. Mas se você quiser ver o vídeo, 5 comentários na postagem que eu vou deixar depois dessa live lá no meu feed. Mas, olha só, falamos da coragem. Coragem de seguir, apesar do medo, seguir apesar da dor. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou te dar 3 dicas, tá? Espera aí, deixa eu só configurar uma situação aqui rapidola. 3 dicas de como você vai descobrir
o teu superpoder. Falamos agora de características de pessoas fora do padrão, e que a principal delas é a coragem. Foram 5 características que eu citei e a principal, coragem. E você que está me assistindo agora, eu tenho certeza, cara, que dessas 5 características você tem pelo menos 4. Pelo menos. E você, com certeza total, eu tenho certeza total que você tem um superpoder. Tem algo que só você pode resolver. Tem algo que as pessoas te procuram para te pedir orientação. Cara, me ajuda nisso aqui. Me ajuda nisso. Esse é teu superpoder. Eu vou te ajudar, vou te dar 3 dicas de como você identifica o teu superpoder. Tá legal? Então vamos lá, vamos para a primeira dica de como você vai identificar o teu superpoder, como você vai descobrir ele. Primeira dica. Eu tô olhando aqui nas minhas anotações, espera aí. Tá, beleza. Você vai fazer o seguinte, você vai listar 5 coisas que as pessoas te procuram perguntando. Cara, eu tô com dificuldade numa planilha aqui do Excel. Ei, Diego, eu tô com uma dificuldade aqui, cara, para configurar meu celular aqui na hora da live aqui, me ajuda. As pessoas te procuram pedindo ajuda em alguma coisa. Elas te procuram. Lista aí 3, 4, 5 coisas que as pessoas te procuram pedindo ajuda, pedindo para você orientar elas a respeito. Essa é a primeira dica de como você vai descobrir o teu superpoder. As pessoas te procuram para te pedir ajuda naquela situação, naquela atividade, naquele trabalho, naquele hobby, sei lá, elas te procuram. Lista 5 atividades que as pessoas te procuram para pedir a tua orientação, beleza? Segunda dica. Espera aí. Dessas atividades, tem uma ou 2 que você sabe fazer melhor do que as outras. Dessas 5, você seleciona 2 que você sabe fazer melhor do que as outras. Porque tem uma que você sabe fazer melhor. Tem uma que você entende mais daquilo. Tem uma que você tem mais vontade de pesquisar a respeito. Dessas 5 atividades que as pessoas te procuram para te pedir orientação, tem 2 que você é melhor do que todas as outras. Tem 2. Mas às vezes tem uma só. Que seja essa uma. E tem uma que você ama fazer. De todas essas, tem uma que você é apaixonado. Cara, se eu soubesse como ganhar dinheiro fazendo isso, eu faria. Eu faria só isso aqui. A minha vida eu viveria só para viver trabalhando dessa forma. Lista essas 5 coisas que as pessoas te procuram pedindo ajuda. Seleciona 2 que você é melhor do que as outras, que você faz melhor do que as outras. Fala, primo, Eliseu, te amo, meu amigo. E tem uma principal que você mais gosta de fazer. Esse é o teu superpoder. Tem pessoas que têm mais de um superpoder. Elas ajudam as pessoas de outras formas. E existe um negocinho chamado isso aqui, ó, celular, esse que está na tua mão aí, ou está na cama, ou então está na mesa. Esse negocinho aqui, ó, ele fez a tua visibilidade, a minha visibilidade, a ajuda que a gente daria para alguém, ela chegar muito mais longe. Muito mais longe. Então hoje nós estamos falando de pessoas fora do padrão. Pessoas fora do padrão. Thomas Edison, contei a história de Thomas Edison, mostrei 5 características principais das pessoas fora do padrão e para mim a principal de longe é coragem, coragem de agir, coragem de fazer, apesar do medo, apesar da dúvida, apesar da dor. E te dei 3 dicas de você encontrar o teu superpoder, beleza? Então vai lá, faz esse exercício e eu vou fazer outra live na quinta-feira. Quinta-feira, 11h17 da noite, eu vou estar aqui de novo fazendo a live para você, tá beleza? Vou suar de novo as mãos, vou ficar com frio na barriga, mas vou fazer de novo para você. Hoje foi sobre pessoas fora do padrão e como descobrir o teu superpoder, tá beleza? E a gente se vê na quinta-feira ou por aí, sei lá, a gente se encontra na rua aí. Mas eu vou deixar um post no meu feed, vai lá, comenta, me diz o que você achou, que eu preciso saber. E tem uma coisa que eu quero te pedir também, tá? Eu queria que você, se fizer sentido para você, tá? Só se fizer sentido. Você tira um print dessa tela, vou fazer uma pose bem bonita assim, ó. Aí você tira um print
e posta no teu stories e me marca aqui, faz uma menção, @Ilha Sucesso, e me diz o que você achou. Diz o que você achou com sinceridade. Pode escrever o que você quiser, tá beleza? Então, se fizer sentido para você, tira o print, vai lá. Não travou não, tá, gente? É que eu fico parado bem. Tira o print, aí você vai lá e posta no teu stories e vai lá em menção e menciona a Ilha Sucesso, @Ilha Sucesso, e me diz o que você achou lá no stories, que eu vou repostar aqui na página, tá legal? E se o post no feed tiver 5 comentários, eu posto meu vídeo da minha queda de bicicleta, que você vai achar legal, fizeram até meme, tá? E eu te vejo na quinta-feira, às 23h17, ou por aí, então no próximo vídeo a gente bate um papo, tá bom? Esse foi o Papo de Comandante de hoje, rumo à Ilha Sucesso. Um abraço e até a próxima.